Bom dia a todos, né? Tudo bem? A gente vai começar mais uma aula e na nossa aula de hoje iremos começar o versículo 7 do capítulo 7 de Mateus. E o tema da nossa aula de hoje é Buscando e Encontrando. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, está escrito o seguinte: Pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe o pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Vamos orar para começar a nossa aula de hoje. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos por mais um ensinamento, Pai. Graças te damos por tudo. Nós só temos a te louvar, te agradecer, exaltar o teu santo nome, Pai. E te louvar porque tu és santo e misericordioso, porque tu nos guarda e tu abençoa a nossa semana e os nossos dias, Pai. Porque tu és o único e verdadeiro Deus, santo e glorificável, Pai. E és nosso Pai. Perdoe nossos pecados e ofensas e que essa aula de hoje venha a ser uma aula abençoada, que tu venha ensinar muito a nós. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pois bem, essa aula de hoje, ela é uma aula muito especial. Eu considero ela especial. Por quê? A gente tem aqui diante de nós uma declaração que não é qualquer declaração. É uma lindíssima declaração. É uma declaração muito poderosa. E diríamos que da Bíblia é uma das declarações mais encorajadoras do Filho de Deus. É uma promessa consoladora. É uma palavra fortalecedora. É uma declaração feita pelo próprio Cristo para nos animar, para nos levantar, para nos encorajar e para nos fortalecer. Diante de uma vida cheia de dúvidas, cheia de incertezas, cheia de problemas, cheia de perplexidades, cheia de provações, cheia de tentações, cheia de tribulações, um futuro incerto que a gente não faz ideia do que está por vir, um futuro desconhecido. Jesus vem e traz essa declaração poderosíssima para nós. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: o problema aqui, qual que é o problema? O que realmente predomina sobre as incertezas? Jesus, ele não promete, em nenhum lugar da Bíblia, tirar os problemas. Jesus, Deus, não promete remover os espinhos. Ele não promete uma vida sem sofrimento. A questão não é o que a gente encontra no caminho. Pensem da seguinte forma: o problema não é o que está no nosso caminho. No nosso caminho, teremos coisas boas, mas teremos coisas não boas. Podemos encontrar vitórias, mas também poderemos encontrar tentações, problemas, tribulações, dificuldades, incertezas. Você vai encontrar isso, não há como fugir disso. Então o problema não é o que a gente encontra no caminho, mas a questão é como vamos lidar com o que está nesse caminho. Ou, até melhor, muito melhor,
quem está com a gente neste caminho. Abraão é um exemplo claro disso. É esplêndido. Hebreus 11:8 fala sobre Abraão, dizendo o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. É incrível que Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, venha. Para onde, Senhor? Venha que eu te mostro o caminho. Beleza, bora. E ele foi. Não fazia ideia de onde ele ia, mas ele foi. É uma atitude, é simples e muitas vezes parece até besta, mas ela significa muita coisa. Ela demonstra uma coisa incrível sobre a relação de Abraão com Deus. Abraão foi para um completo desconhecido, quase como se fosse literalmente uma pessoa cega que não sabe aonde ela está indo, não sabe onde ela está pisando. Mas ela foi. Então, João 16, versículo 32. Eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis disperso, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está falando isso, porque ele sabia que ia ser crucificado. E olha só o que ele fala sobre o dia da sua crucificação, e me deixareis só. E de fato, os discípulos fugiram, e Jesus teve de enfrentar uma cruz, a cruz pesada. Mas olha só o que ele declara. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Ou seja, primeira coisa que a gente tem que entender, a gente ainda não entrou no versículo diretamente, mas entender que essa declaração ela tem um poder muito profundo. Ela já nos traz de cara uma lição poderosa, do qual poderemos fazer uma aula de hoje só sobre isso e acabar aqui a aula. Que é, não importa o que venha acontecer a nós. Não precisamos ficar assustados com o que está na nossa frente, com o que apareceu, com o caminho. Não se assuste para onde você está caminhando. Não se deixe ser dominado pelo medo. Não se deixe ser controlado pelas incertezas que esse mundo traz. Mas antes, pense numa só coisa. O Pai está conosco. Isso é o que importa. Então, o primeiro ponto que a gente está trazendo aqui é sobre essa grande promessa, esse grande versículo que Jesus está trazendo a nós, esse encorajamento. Mas existe uma contrapartida. Entenda uma coisa. Um segundo ponto que eu trago para esse início de aula, antes de entrarmos no versículo. A Bíblia não é um tratamento psicológico. E muito menos um livro de autoajuda. Há quem trate como se fosse a Bíblia um meio de tratamento dos nossos problemas, como se fosse um livro de autoajuda que vai nos ajudar a tratar nossos problemas. Entenda que a Bíblia não é isso. E ela não pretende ser isso. Tem gente que enfrenta um problema, o que ela faz? Ela abre um versículo bíblico e repete aquele versículo bíblico para resolver aquele problema. Ah, estou passando por muitas perseguições. O que eu vou fazer? Abrir Salmo 91. E começa a ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tananã, nananã, e vai lendo. Legal. Estou triste. Abro Mateus 11:28. Venha a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e vos darei descanso. E vai nisso. Passei por um problema, abre aquele versículo. Passou por outro problema, abre aquele versículo. E sabe o que acontece? A Bíblia se torna um livro de autoajuda. E aqui, estamos aqui para falar uma duríssima realidade. Você acha que isso vai te ajudar? Não vai ajudar.
Esses versículos não vão resolver seus problemas. Porque não é assim que a Bíblia funciona. Existe dificuldade? Existe. Existe o pecado, existem as lutas. E a Bíblia, ela não mascara isso, ela não tenta esconder isso. De fato, a gente passa por problemas. A realidade está aí, não é? Ela não nega a dor. Mas, muitas das vezes, a gente usa a Bíblia como se fosse o mascaramento da doença. Entenda uma coisa. Esse versículo pode até funcionar naquele momento. Mas pouco tempo depois você vai voltar a se sentir triste. Tem gente que pensa, estou sendo perseguido. Aí lê o versículo de Salmo 91. Aí chega no dia seguinte, na semana seguinte, adivinha? A perseguição ainda continua. Não foi embora. Porque não é assim que funciona. A Bíblia não é um livro de psicologia, não é um livro de autoajuda. E não tratem a Bíblia de forma mecânica desse jeito. Não busque a Bíblia como um meio de conforto pessoal. A Bíblia não é um livrinho de frases motivacionais. Falamos isso porque muito desse versículo em específico, esse versículo do 7 e 8, é utilizado de uma forma totalmente errada. E esse versículo, na verdade, ele é legal, porque justamente as pessoas pensam dessa forma sobre ele e ele mesmo confronta esse tipo de pensamento. E na verdade, você quer se perguntar como resolver os problemas da sua vida? Como resolver essas questões? Se os versículos bíblicos não vão me ajudar nesse sentido, então o que eu faço? Esse versículo responde. Vamos ver ele. Né? Qual que é o erro muito comum que as pessoas cometem com esse versículo? Muito comum. Transformar o versículo 7 em um cheque em branco. Onde eu posso pegar um cheque em branco, escrever o que eu quero. Senhor, eu quero isso, 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 isso. Aqui, ó. Entrega o cheque para Deus e fica esperando Deus entregar o que eu pedi. Tem gente que pense muito, ore muito, peça muito, queira muito, que se você insistir, querer muito, 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 você vai conseguir. Aí a pergunta é, e se não conseguir? Quando dá errado, justamente o momento em que você pede e dá errado, e agora? É um erro muito comum, porque tem gente que vai em momentos cruciais. Vamos pegar um momento, e eu vou citar esse tipo de momento porque eu passei por esse momento presencialmente. Eu vi uma pessoa que sofreu um acidente fatal e estava em estado crítico no hospital. Como que resolve o problema? Peça ao Senhor, busque, clame muito, faça muito, 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 que o Senhor vai ajudar, o Senhor vai curar. O Senhor é um Deus de milagre. Ele é um Deus que cura, é um Deus que atende nossas orações. Então ore muito e Deus vai resolver. E assim foi. A família em muito buscou ao Senhor, muito. Nunca buscou tanto o Senhor na vida dela, se duvidar. Adivinha o que aconteceu? O parente faleceu. E agora? Será que não buscou o suficiente? Será que tem algo por trás, algum pecado, alguém errou, alguém quebrou as orações? Eu não fiz o tanto que deveria buscar, não busquei o tanto, o suficiente. Será? Entendamos uma coisa. Não é isso que essa passagem quer dizer. Entenda que Deus não vai te dar tudo o que você quer. Nem tudo o que você pedir. Não vai. E, digo mais, não adianta persistir. Não adianta insistir que não vai. Então, a oração, ela não é um método onde eu vou utilizar para realizar os meus desejos carnais. Talvez o meu desejo da minha carne era que aquela pessoa vivesse, pensando naquela família.
E muito eles pediram, mas não foi da vontade do Senhor. Ou seja, isso nos leva ao perigo de isolar esse ponto, essas escrituras. Por que vocês acham que a gente leu o versículo 7 ao 11? Por que vocês acham que a gente não vai falar só do 7 especificamente hoje? A gente não pode tirar do contexto, do todo. E é algo que a gente reforça desde as nossas primeiras aulas. Há 50 aulas, a gente fala isso, e eu repito pela 51ª aula. Não podemos tirar de contexto as passagens. Então, muitas das vezes, a gente se direciona a Deus com pedidos egoístas, descontrolados, de forma desordenadas. É uma expectativa nossa. Entenda uma coisa, é uma expectativa, uma visão que é nossa. E acaba que Deus não responde como esperávamos. Então pronto, o versículo 7 é uma pura mentira. Porque eu pedi e Deus não atendeu. Eu bati na porta de Deus e ele não abriu. Então é uma mentira. Percebe o quanto o versículo ele fica distorcido, olhando por esse contexto? Tem gente também que pensa que, não só porque Deus não cumpre suas promessas, tem gente que pensa que também é errado. Deus não atendeu o meu pedido porque eu não fui bom o suficiente. Porque eu não busquei ele o suficiente. Porque eu falhei muito. Porque eu sou uma pessoa que não merece, por isso ele não me atendeu. Por favor, também não caiam nesse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento ele é fatal. Para si mesmo. Não é bom. Ok? Jesus, quando ele... Entenda uma coisa, e isso vale para todos. Se Deus não atendeu o seu pedido, não é porque você falhou. Não é porque você não merece. Porque se fosse por isso, tem pedidos que Deus atende que a gente nem sequer pediu. Tem pedido que Deus atende mesmo a gente não merecendo. Isso já quebra toda a lógica desse tipo de pensamento. Então, e uma coisa eu falo para vocês. Graças a Deus que Deus não atende tudo o que a gente pede. Eu penso comigo, irmão, imagine se Deus atendesse tudo que eu pedi para ele um dia. Ia ser terrível. Terrível. Porque eu já pedi cada coisa de Deus que hoje eu olho com esses olhos e penso, meu Senhor, ainda bem que esse pedido não foi atendido. E detalhe, eu sei que eu ainda posso acabar, e eu sei que na verdade não só posso, mas eu vou ainda cometer muitos erros. Vou pedir coisas para Deus que não é para ser. E eu agradeço a Deus porque ele não atende tudo que a gente quer. Amém por isso. Porque não ia ser tão bom quanto a gente pensa. Vamos entrar nesse versículo. Finalmente. Versículo 7. Buscai, pedi, batei. O que isso significa? Ou melhor, a pergunta inicial que a gente tem que fazer. Por que agora esse versículo? Essa é a pergunta inicial. Não faz sentido esse versículo agora. É muito desconexo. A gente veio de toda uma linha, toda uma estruturação. Desde o capítulo 5, construindo o perfil do crente, as leis, o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com os outros. E ele foi construindo. Aí vem a parte do julgamento. Aí Jesus acabou de falar para nós, não julgueis. Não condene as pessoas, antes julgue a si mesmo, tire a trave do seu olho, para que você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas não faça isso de forma desordenada. Antes, você tem que diferenciar, você tem que ter discernimento, tem que julgar de forma correta, saber quem julgar, quem não julgar.
saber como tratar cada um, saber quem é cão, saber quem é corpo. Precisamos saber, sim, precisamos julgar e ter a certeza disso. Aí, de repente, peça, busque, bata na porta e ela será aberta. Qual que é a lógica? Qual que é a conexão dessas linhas? Tem gente, pastores e igrejas que pregam que o capítulo 7 do Sermão do Monte são várias declarações desconexas uma das outras. É como se Jesus estivesse ensinando para nós os ensinamentos que faltaram. Né? Ah, faltou ensinar isso? Então eu vou falar aqui. Vou falar o que faltou nesse final. Isso não passa de uma falsa interpretação. Como a gente já viu aqui, é uma falsa interpretação. O capítulo 7 é um grande conexo final do Sermão do Monte. Então, a pergunta é: como que eu posso fazer essa conexão? E agora? O que eu faço? Como que eu vou conectar essas ideias? A gente vai conectar essas ideias da seguinte forma. Pensem em tudo que a gente viveu até aqui. O capítulo 5. Humildes de coração, mansos, fome e sede de justiça, misericórdia, puros de coração, perseguição, pacificadores. Uma das mais difíceis qualidades, ser pacificador. A lei e os profetas, o não odiar, não adulterarás, cuidado com o seu juramento, o nome de Deus em vão, olho por olho, dente por dente, amai os vossos inimigos, não orar diante dos homens, não jejuar diante dos homens, não querer aparecer diante dos homens, não dar esmola diante dos homens, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Antes, preste atenção, não busque tesouro na terra, busque no céu, não julgue, mas antes julgue com a justiça do Senhor. Aí a gente olha para tudo isso e pensa, meu Senhor, é muita coisa. E tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é extremamente complicado. E a gente chega nesse ponto do Sermão do Monte, que o Sermão do Monte transforma a gente em pó, dizima a gente a absolutamente nada. Nós somos nada, além de seres completamente miseráveis. E não passa disso. E a gente agora vem com esse questionamento. E agora, Senhor, o que eu faço? Como que eu vou viver esse sermão? O que eu faço? Como que eu consigo cumprir essas coisas? Julgar, amar, odiar, amar o inimigo, né? Orar pelo que percebe, dar outra face. Como que eu vou fazer todas essas coisas? Ou eu faço aquilo também, eu julgo meu irmão, e o meu irmão não quis ser ajudado, ele se mostrou característica de cão e porco, ele rejeitou o evangelho. E agora, Senhor, ele rejeitou o evangelho, não tem mais nada que eu possa fazer, eu tentei de tudo, eu tentei ajudar meu irmão, eu tentei me ajudar, tentei cumprir a tua palavra e não deu certo. E agora, o que eu faço? Eis aqui a resposta. O que você vai fazer? Você vai pedir. Você vai buscar. Você vai bater. É isso que você vai fazer. Essa é a conexão. Não, como vamos separar essas ideias? Não há como. Ou seja, o padrão do sermão, ele revela, e na verdade esse versículo, mais do que tudo, ele revela para nós a nossa necessidade. É uma promessa de Deus, poderosíssima. É quase que um mandamento que conduz para nós o seguinte: calma. Você consegue sim fazer todas essas coisas. Ou melhor dizendo, eu consigo te suprir.
eu consigo te dar a capacidade de fazer essas coisas. Como? Busque. Vá atrás. Então, esse versículo ele é poderosíssimo por causa disso. Ele mostra a suprema importância da percepção, e aqui eu vou falar do seguinte, da nossa necessidade de persistência. Vamos refletir um pouco sobre a vida? Por que que uma promessa tão gloriosa como essa, pense consigo, você vai olhar e você vai pensar agora, nossa, então de fato é uma promessa muito gloriosa. Agora eu vejo quão poderosa essa promessa. Que bom que você viu. Mas então, pergunte-se, se essas promessas são tão poderosas assim, por que você é assim? Se elas realmente têm todo esse poder, por que que a nossa vida espiritual é tão pobre? Por que que você não consegue? Por que que eu não consigo cumprir o que está no sermão se é tão poderosa e grandiosa assim? Por que que a gente não está conforme a imagem de Cristo? Por quê? Esse versículo, ele traz para nós alguns pontos. Primeiro ponto, primeira condição que a gente precisa entender. Existem condições para a gente entender e cumprir esses versículos. Primeira condição, você quer cumprir o que está nesse versículo? A primeira coisa que devemos fazer é criar uma consciência da nossa profunda necessidade espiritual. Aí você vai pensar, mas eu sei que preciso de Cristo. Não é isso que eu estou falando. Você vai pensar consigo, mas eu sei que eu preciso de Cristo. Parabéns, muita gente diz que crê em Deus. É mesmo que nada. Sabe o que é criar consciência da profunda necessidade espiritual? É entender que sem a consciência do pecado, não existe busca por Cristo. É entender que o homem odeia entender o pecado. O homem natural, ele não gosta de se reconhecer, conhecer a própria necessidade, ele odeia. Portanto, cuide quem acha que não, mas eu reconheço a minha necessidade. Cuide quem acha. E quem acha que reconhece com mais facilidade a necessidade, entenda uma coisa, o homem, por si só, a carne, ela odeia isso. Reconhecer a própria necessidade espiritual é uma luta diária, todo dia. Todo dia. Por quê? Sabe por quê? Porque a salvação, ela exige isso. Ela exige que a gente desfaleça. Né? Ela precisa que a gente reduzido a nada. Que a nossa justiça caia sobre terra. Você acha que a carne gosta disso? Não gosta. Não é tão simples assim reconhecer. Mas não só isso. A segunda condição para cumprir é que precisamos conhecer, tomar consciência das riquezas e da graça de Cristo. É entender que Cristo é o suprimento para aquilo que não conseguimos produzir. A graça, ela não é um complemento da nossa vida. Ela é o que nos sustenta. Eu estou vivo hoje, eu estou em pé por duas coisas principais. A graça de Cristo e a misericórdia dele. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Aí você vai me dizer, mas eu sei que a graça de Cristo está na minha vida. Eu creio nisso, eu creio nas riquezas de Cristo. Eu acho engraçado que eu falo isso de mim, não falo de outros, não falo nem de vocês, falo de mim. O quanto a gente pensava isso com tanta facilidade, não, mas eu creio na graça de Cristo.
Eu sei da graça de Cristo, eu sei que ela é poderosa. E hoje eu falo isso para mim mesmo. Se você sabe que ela é tão poderosa assim, por que você ainda peca? Por que você ainda está buscando coisas terrenas? Por que você não confia em Deus como deveria confiar? Por quê? Se você acredita tanto assim na graça, se realmente sabe da graça, entende tanto assim da graça, cadê? Cadê essa consciência? Não existe consciência. Essa é que é a realidade. Não existe. Porque se existisse, seria diferente as coisas. Porque a consciência, entenda uma coisa, qual que é o verdadeiro caminho da consciência? A verdadeira consciência, quando realmente temos consciência, a gente percebe que a nossa própria consciência, ela nos conduz à miséria. E por eu me encontrar em um estado de miséria, qual é o meu primeiro raciocínio? Buscar. É o único. Não tem o que fazer. Eu tô no fundo do poço. Eu não tenho mais justiça própria. Eu não tenho mais o meu eu. Tudo caiu sobre terra. Qual é o meu primeiro raciocínio? Buscar a Deus. Buscar sua graça. Porque é o que me tem. E é o que me mantém. Romanos 7, versículo 24. Paulo já está mostrando essa característica para nós. Ele diz dele mesmo, detalhe, ele não está falando dos outros. Quando ele escreve isso para Romanos, ele não está falando disso do Romanos, ele está falando dele. Ele está dizendo, desventurado homem que sou. Olha essa palavra. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando dele, do corpo. Ele está dizendo, o meu corpo é um corpo de morte, é um corpo de carne, é um pecador, é uma carne miserável. Quem que vai me livrar desta carne? A resposta aí vocês talvez já saibam. Cristo nos libertará desta carne. Isso é reconhecer na pele a nossa necessidade. É reconhecer, a consciência ela leva à busca. A consciência ela nos leva a pedir as coisas, ela nos leva a bater. A pedir o quê? Pedir um carro? Pedir uma casa? Pedir uma mansão? Pedir proteção? Não. É pedir ajuda. É pedir, Senhor, eu preciso da tua graça. É pedir, Senhor, eu preciso ser salvo. Percebe a diferença? Pedir, buscar e bater. Vamos analisar esses três verbos? É engraçado que, pesquisando essa aula, eu descobri uma discussão interessante. Tem gente que discute sobre o poder das palavras pedir, buscar e bater. Não, porque pedir é menos que buscar. Porque quando eu peço algo, mas quando eu busco, eu já corro atrás, indica movimento. Há quem diga que é o inverso, que não, pedir, buscar e bater é o menor. Buscar é o menor, bater vem depois e depois vem o pedir, porque primeiro eu busco, depois eu acho a porta e bato. Aí depois que a porta é aberta, eu entro e daí eu peço o que eu quero. Há quem discuta essas coisas. Entenda uma coisa, isso é completamente inútil. Isso é irrelevante. É perda de tempo discutir essas coisas. Não vamos... Gente, mas é interpretação. Cada um tem sua interpretação. Gente, por favor, eu falo isso de forma séria. Vamos parar de ser fúteis. Vocês acham que Deus quer que a gente fique discutindo qual palavra é mais forte? Não é isso que essa passagem está ensinando. Não é essa a interpretação que Jesus quer que a gente tenha. Qual é o mais forte? Existe o mais forte? Não existe. Jesus, ele utiliza três verbos: pedir, buscar e bater. Os três estão indicando a mesma coisa. A mesma
a mesma situação. Ele está reiterando a mesma coisa 3 vezes. Qual é a ênfase que Jesus está tanto reiterando? Perseverança. Esse é o foco que Jesus está falando aqui, é de perseverança, insistência, importunação. Mas você vai pensar, importunação? Mas importunação não é algo legal, né? Quando eu importuno o irmão fica com raiva de mim, não é algo legal. Então esse versículo está ensinando a importunação? Sim. Mas vamos pensar, para quebrar esse pensamento errado, vamos pensar que é uma importunação santa, ok? Para diferenciar. É uma importunação santa. Como é que funciona uma importunação santa? Temos exemplos bíblicos. Lucas 11, versículo 8, Jesus ele cita o exemplo do amigo cujo, né, à meia-noite recebeu uma visita e ele não tinha pão para dar. O que ele foi fazer? Ele foi bater na casa do vizinho à meia-noite, sendo que o vizinho já tinha ido dormir, pedir pão. Então, perceba uma coisa. Foi inconveniente? Foi. Mas olha o pensamento do vizinho. Eu quero que vocês pensem no pensamento do vizinho. Se eu não atender esse meu vizinho, ele vai ficar batendo na minha porta pedindo as coisas. Portanto, eu vou logo dar o que ele quer para ele ir embora. De tanto ele bater e querer o pão, o vizinho deu justamente o que ele queria. Ele insistiu. Mais um exemplo que eu gosto mais ainda, que eu amo também esse exemplo, que é a viúva importuna. Lucas 18, versículo 5. Conta a história de uma viúva que tinha um caso para se resolver. Ela estava querendo que o juiz julgasse aquele caso dela. E muito ela ficou insistindo para aquele juiz. Ela insistiu. Aquela mulher não saiu do pé do juiz. Né? E o que aconteceu? Adivinha? Engraçado. Olha o pensamento do juiz. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Em outras versões, vamos traduzir aqui para o nosso português brasileiro, para que ela pare de me encher, para que ela pare de me perturbar. Eu vou atender logo essa causa dela e pronto, ela para de vir na minha casa me encher. Importunação santa. A persistência, Jesus está ensinando para nós que a persistência, a busca, o bater a porta, o buscar, o pedir, significam perseverar, insistir, ir atrás. É engraçado porque tem gente que espera ser santo, ora aos domingos e fica por isso. Tem gente que quer um milagre. Senhor, hoje eu oro pelo milagre. E pronto. E fica por isso. Senta e fica esperando o milagre. Tem gente que quer ser santo. Aí pecou. Né? Sei lá, num sábado, cometeu pecado. Aí eu penso, puxa, Senhor, por que eu pequei? Por que será? Orou numa segunda-feira, pedindo proteção pela semana inteira e ficou por isso. Pedindo, Senhor, me dê forças para resistir à tentação durante essa semana toda. Amém. E fica por isso. Querendo ou não, é aquela situação. Muitas das vezes a gente passa por isso. Ah, começou o ano novo. Esse ano vai ser um ano de virada. Esse ano vai ser um ano que as coisas vão ser diferentes. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou insistir, eu vou perseverar. Eu vou ler a Bíblia todo dia essa semana. Na segunda semana já falhou. O entusiasmo foi embora. Aquela frenesia inicial de buscar a palavra todo dia, na segunda semana já não existe mais. Prometeu orar mais e não orou.
prometeu estudar mais e não estudou, prometeu buscar mais a Deus e tá aí parado. É sempre muito engraçado a forma que a gente ainda se desculpa dessa situação. A minha meta, vamos lá, a minha meta era dessa semana, era ler a Bíblia todo dia em determinado horário. Mas é sempre incrível que os primeiros dias eu consegui cumprir essa meta, mas de repente, aqui a palavra, ó, do nada, do absolutamente nada, surgiu o quê? Um imprevisto e eu não consegui ler a Bíblia hoje, né? Aconteceu um imprevisto, né? Alguma coisa do nada apareceu e eu não consegui cumprir a meta essa semana. A rotina muda, a disciplina vai-se para o espaço e a resolução da questão desaparece. Esse versículo ele é justamente uma quebra desse padrão. Entenda uma coisa. Sabe como você vai perseverar? Sabe como você vai se parecer com Cristo? Como você vai parecer santo? Sabe como? Não é com entusiasmo. Não é com motivação. É com perseverança. Sabe o que é perseverar? Não é eu vou insistir até não conseguir mais. Eu vou insistir até ver que as coisas ficaram difíceis até um certo ponto que eu não aguento mais. Isso não é perseverança. Perseverança é, eu tô sem a mínima vontade de ler a palavra hoje. A mínima. Mas eu vou pegar e ler, sem vontade nenhuma. Por quê? Porque eu vou perseverar. Porque eu quero ser santo. Porque eu quero buscar verdadeiramente o Senhor. E eu sei que motivação não vai me levar a lugar nenhum. Motivação ela é momentânea. Frenesia, momentânea. É orar nos momentos mais importunos. Orar e não há momento, lembra? Buscar o Senhor, pregar a palavra em momento certo e momento que, né, importuno e inoportuno. Senhor, sei lá, eu tô no ônibus, Senhor, eu não tô com a mínima vontade de orar, tá dando tudo errado na minha vida, mas eu vou orar naquele momento. Esse momento de, Senhor, desculpa, não tive tempo de orar hoje. Sabe a resposta para esse tipo de situação? Você não quis orar. Você não quer ser santo, você não quer ler a palavra, você não quer Deus. É duro? É duro. Mas eu falo isso para mim mesmo. Lucas, se você realmente quisesse Deus, eu garanto, se você realmente quisesse mesmo Deus, você faria tudo. Qualquer coisa, você daria absolutamente tudo, custe o que custar, para se aproximar de Deus. Custe o que custar. É confessar nossos pecados diariamente. Reconhecer as falhas, reconhecer a negligência, reconhecer, Senhor, hoje eu não estou com a mínima vontade de ler a Bíblia. Eu não estou com a mínima vontade de orar. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com mágoa, eu estou assim assado. Senhor, eu pequei, eu fiz tudo o que tinha de fazer, tudo à minha disposição que eu podia fazer de errado, eu fiz, Senhor. Mas eu estou aqui orando, estou confessando, estou clamando. Nada escondo de ti, mesmo sem vontade, mesmo com vergonha, mesmo com culpa, não importa. O custo, eu vou te buscar. Percebe a diferença? E esse versículo, particularmente para mim, eu vejo ele como um dos mais confrontadores. Porque ele só mostra para mim o quão hipócrita eu fui e ainda continuo sendo em muitas vezes.
essa história de pensar, não, eu busco o Senhor, né? Eu tô buscando. Onde que você tá buscando? Eu pergunto para mim, onde que você tá buscando? Ontem você não orou, por quê? Por falta de tempo? Ontem você leu a palavra? Não leu, né? O que aconteceu? Faltou tempo? Não, não faltou tempo. Eu não quis. E vem dizer que quer Deus, quer buscar a Ele. Percebe a diferença? Mas, lembrando o seguinte, Jesus, ele traz esse versículo para nós de uma forma totalmente poderosa. Poderosa. Próximo ponto. Do que mais devemos se conscientizar? Ainda não acabou. Devemos se conscientizar que Deus é o nosso Pai. Primeiro, se conscientizar da nossa necessidade. Segundo, se conscientizar de Jesus, das riquezas e de que Cristo, Jesus, é o nosso Salvador. E de que precisamos da graça dele. Terceiro, se conscientizar de que Deus é o nosso Pai. Amo, porque de novo ele vai se utilizar de uma lógica que ele utilizou no capítulo 5, ele utilizou no capítulo 6 e de novo ele veio agora utilizar no capítulo 7, que é a lógica do menor para o maior. Qual que é a lógica do menor para o maior? Versículo 9 ao versículo 11. Qual de vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou seja, ele fala logo depois, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Ele vai do menor, que é o pai terreno, para o nosso pai maior. A lógica do menor para o maior. Quanto mais o pai celestial. O que ele está dizendo? De novo, é só parar para pensar. Aqui não tem muito o que explicar. Essa que é a realidade. Pense comigo. Vamos pensar os nossos pais num contexto negativo. De fato, vamos imaginar assim, que os nossos pais são pessoas terríveis como seres humanos. Terríveis. E ainda assim, eles sempre, pelo menos, né, imagino, espero, né, sempre tá tentando dar o melhor para cada um de nós. Tá? Como eu disse, imaginativo. Não tô dizendo que o pai de vocês ou o meu é terrível, ok? Só imaginando que nossos pais são pais terríveis. E mesmo que eles fossem os pais mais terríveis, eles estariam tentando dar o melhor deles e dar o melhor para nós. Imagina, é aqui, ó, ele fala, parece até absurdo, a gente pensa, mas é absurdo o que Jesus está falando, é? Mas faz sentido. Imagina, a gente pede pão, você vai pedir pão pro seu pai, aí ele vem te dar uma pedra para você comer ao invés de pão. Não tem lógica. Pois é, se nem um pai terrível faz isso com o filho, vocês acham que o pai que está no céu vai fazer? Quantas vezes acusamos nosso pai de fazer coisas terríveis para nós? Ah, não! A pessoa ela ficou doente, mas porque Deus está castigando. É o pensamento do castigo. Tem gente que pensa como castigo. Ou tem gente que pensa como o Deus permissivo. Ah, não! Aquela pessoa ali pegou câncer, mas porque Deus permitiu, porque Deus quer trabalhar na vida dela. Que Deus é esse que faz o câncer chegar naquela pessoa porque quer ensinar ela através do câncer, através de uma doença? Entenda uma coisa, isso não existe. Isso não existe. Isso é falso. Deus não sai tacando doença em todo mundo. Deus não sai castigando seus filhos de forma adoidada por aí. Até quando ele castiga, o seu castigo é santo. O seu castigo é justo. Entende? E isso nos leva a outro ponto, né? O versículo que diz, logo depois, versículo 10. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bem as coisas que lhe pedirem. Ou seja, vamos se atentar aqui, ó, vamos isolar essa parte. Vós, pois, sendo maus.
Por que Jesus não citou nós? Nós, mesmo sendo maus, né? Nós, por que não? Você vai pensar, porque é lógico, porque Jesus era o Filho de Deus. Então vamos entrar nessa lógica, se é tão lógico assim. Sim, de fato, ele não citou nós porque ele não se inclui nisso. Jesus não é mau. Ele está falando vós, vocês. Agora, quem é vós? E aí que está o problema. Será que você entendeu mesmo que só Jesus nesse pacote que não é mau, mas eu e você somos maus? Quando ele fala vós, ele está falando nós. Que nós somos criaturas caídas, que nossa natureza foi corrompida pelo pecado, que nossa natureza ela é maligna. Nós somos seres malignos. Talvez você pense e não goste dessa mensagem. Pois bem, então não fique sem gostar. Eu falo isso de forma dura e direta mesmo. Fique sem gostar. Mas entenda que a Bíblia, ela passa pelo pecado. Você quer entender a salvação? Há quem não goste da doutrina do pecado. Há quem nem sequer busque sobre a doutrina do pecado. O que é a doutrina do pecado? Você não sabe, a pessoa não faz ideia. E diz ser cristã. Sabe qual é a lógica do pedir, buscar e bater? E de novo, reitero. Uma pessoa, para ela buscar Deus, para ela pedir as coisas para Deus, para ela bater na porta do Senhor, é porque ela já percebeu o quanto que a natureza dela é ruim, o quanto estamos numa natureza maligna, pesada, que não é capaz de fazer o que é boa e que precisamos de Deus. Então eu vou correr atrás dele, porque ele é a minha única solução. Percebe? Por isso que aquela história de Deus é Deus de todo, é pai de todos. Quem disse? Deus não é pai de todos. Isso não passa de uma mentira. Deus, ele criou tudo. Tudo é criação de Deus. Deus criou as aves, os lírios, os animais, nós seres humanos. Mas em primeiro lugar, ele não é pai dos animais. Ele é criador dos animais, mas não pai. E até entre os seres humanos, ele não é pai de todo mundo. Primeiro, que ele nem é sequer nosso pai. Não por natureza. Essa aqui é a questão. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Detalhe, por natureza, filhos da ira. Por natureza. Ou João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ou seja, aonde que tem na Bíblia de paternidade universal? Isso não existe. Ou seja, querendo ou não, como que Deus se torna nosso pai? Então você vai se perguntar, se Deus não é nosso pai, né? Eu achei que Deus era nosso pai. Então, se ele não é o nosso pai, como que Deus se torna o nosso pai? João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para os o que era seu, e o seu não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus fez estes filhos de Deus. Ou seja, só se torna filho de Deus quem nasce de novo. Quem recebe uma nova natureza. Quando o meu eu morre e nasce um novo eu. E então eu posso dizer e saber que eu sou filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, eu não posso participar com essa natureza. Entenda. O problema de muitos crentes, todos nós estamos incluídos nesse perigo, é de querer ser filho de Deus usando essa natureza.
isso não vai dar certo, não vai funcionar, você não é filho de Deus, por essa natureza aqui. Se você quer ser filho de Deus, você tem que matar, morrer, ó, essa natureza tem que partir e uma nova natureza tem que surgir. Por quê? Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu nasci em pecado. Ou seja, um pai, ele gera um filho através da sua mesma natureza. Então, se quisermos ser filhos de Deus, temos que participar da sua mesma natureza. Que natureza? Santa, humilde, misericordiosa. Como se tornar filho de Deus? Entenda uma coisa. Nós temos essa natureza pecaminosa. E merecíamos a ira e o castigo de Deus. Era isso que verdadeiramente merecíamos. Mas glória a Deus, porque uma pessoa que não foi qualquer um, Jesus, ele foi e pegou o meu e o seu pecado, ele pegou os nossos pecados, ele pegou simplesmente a nossa culpa, ele pegou a nossa dívida, que era nós que deveríamos pagar, pegou sobre si e se lançou sobre uma cruz, e ali na cruz ele pagou pelo pecado de toda a humanidade. Tudo que devíamos foi pago. Tudo. Não sobrou uma dívida. Ele levou sobre si essa culpa. Ou seja, Cristo satisfez a justiça de Deus que deveria vir sobre mim e sobre você. Cristo satisfez essa dívida. Ele carregou sobre si a ira do próprio Deus, o próprio Pai, por nós. Ele fez isso para que eu e você, a gente se reconciliasse e se tornasse da mesma natureza do Pai. Espírito de adoção. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Né? Ou seja, o que ele está dizendo? A gente não é escravo de Deus. Entenda uma coisa, isso não é uma escravidão. Jesus não quer nos escravizar. O que Deus quer? Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O que é Abba, Pai? É o filho chegar, oi, pai, vem cá. Posso te pedir uma coisa? Já viu as crianças falando assim, eu posso te pedir uma coisa, por favor? Por favorzinho. Me dá aquele brinquedo, eu quero muito aquele brinquedo, pai. Ó, é o famoso Abba, Pai, né? Aí casa de criança sempre, pai. E a gente vê. É essa relação sincera, é isso que Deus quer. Um pai não quer escravizar seu filho, ele quer amar o seu filho. Por mais que o filho às vezes seja rebelde, se volte até contra o pai ainda continua amando o seu filho, não importa o que aconteça. E um pai nunca... o filho pediu um brinquedo. Pai, me dá um brinquedo. E vai dar uma serpente para a filha ao invés de um brinquedo. Isso existe? Não existe. Voltamos pro versículo. Vocês acham mesmo que o Deus, se nem um pai terreno faz isso, você acha que Deus vai fazer? Você acha que Deus vai te dar algo que te prejudica? Eu afirmo para vocês, é impossível. Impossível. Deus nunca vai dar algo para nós que seja prejudicial, que vai ser ruim, que vai nos tentar, que vai querer nos desviar do nosso caminho com Ele. Nunca! Tudo que Deus nos dá e nos oferecer, naturalmente vai ser bom e sempre, sempre bom. Mas porque as coisas estão dando errado, é porque Deus está me castigando, Deus está contra mim, Deus está me destruindo, é porque eu pequei, porque eu falhei. Aquele irmão adoeceu, mas por causa dos seus pecados. Irmão, Deus não taca a doença em ninguém. Entenda o seguinte. Não estou dizendo que doenças, enfermidades, que o pecado não causa nada, que o pecado causa, tá? Importante ressaltar, o pecado causa sim. Lembrem que o pecado do salário é a morte.
Mas nós temos algo mais poderoso que a morte. Nós temos o Senhor da vida. Quem venceu a morte, nós temos Cristo. O único que venceu a morte. E você acha que esse mesmo Deus vai querer nos prejudicar? Não vai. E existe ainda um fator negativo nesse versículo. Que fator? É o de fechar a porta. Lembra que a gente falou lá no começo de fechar a porta? Deus negar pedido? Pois é. Deus abre a porta e fecha. Sabe por quê? Às vezes, você pensa, Senhor, um exemplo aqui qualquer, pegar qualquer coisa. Senhor, eu quero muito aquele emprego, muito, muito. Aí a pessoa ora todo dia, detalhe. É sempre muito engraçado que quando é para essas coisas, a gente ora. A gente não esquece de orar um dia sequer. A gente não esquece de ler a palavra um dia sequer. Mas será que orava com essa frequência antes? Será que buscava a palavra com essa frequência antes de querer aquele emprego? É sempre um ponto a se pensar. Aí a pessoa vai, ora, e a porta se fecha. Tchum. Ué, mas Senhor, eu insisti tanto, eu busquei tanto. Entenda uma coisa. Você e eu não conhecemos o bem e o mal. Deus conhece. Deus não só conhece porque Ele sabe diferenciar o bem e o mal. Deus é conhecedor de tudo. Se aquele emprego, eu te pergunto, será que aquele emprego ia ser bom para você? Sabe qual vai ser a sua resposta? Né? A sua resposta é, não sei. Ou talvez com segurança você responda, sim, vai ser muito bom. Mas nunca vai existir a terceira opção. Quem responda que não vai ser bom. Não vai existir. Ou ela vai responder não sei, ou ela vai dizer que sim, vai ser muito bom, eu tô precisando. Mas Deus vai chegar e vai dizer, filho, você não sabe das coisas. Eu sei. E esse emprego não vai ser bom para você. Graças a Deus que Deus, de novo eu agradeço, graças a Deus que Deus não atende tudo que a gente quer, nem tudo que a gente pede. Graças a Deus por isso. Já viu aquela brincadeira que muitas das vezes, ó, quem mexe bastante no Instagram vai saber, né? Aqueles vídeos de animais onde o dono coloca numa mão ou num copo, né? Uma ração, enquanto na outra tem um monte de ração. Aí o cachorro escolhe a mão e ganha uma ração. Aí o dono abre a outra mão e o cachorro vê que tinha um monte. Graças a Deus que nós não fazemos isso, a gente não tem o direito de escolher. Deus escolhe por nós. Porque às vezes, o que eu quero aquele emprego. Imagina se Deus me desse aquele emprego. Aí Deus me dá, ó, tudo bem, eu vou te dar esse emprego, ó, toma. Né? Mas como você tá nesse emprego, eu não vou poder te dar aquele outro emprego que eu queria. Aí aquele outro emprego, um super emprego que iria ajudar em muito aquela pessoa. Eu vou ficar olhando, puxa, eu ia ficar, né? Imagina, eu ia ficar com uma cara de tacho, olhando e pensando, puxa, Senhor, calma lá, será que não tem como trocar não? Na verdade, tipo, eu acho que eu não quero mais esse não, eu vou ficar com esse. Aí o Senhor, não, você já pediu esse, eu te dei esse, pronto, você vai ficar com esse. Imagina! Glória a Deus que isso não acontece. O Senhor fecha a porta e pensa, entenda o seguinte, o Senhor conhece e você não. É uma coisa que eu sempre penso comigo. Vamos entender, vamos deixar uma coisa muito clara. Lucas, você não sabe o que está fazendo. Deus sabe. Então deixa Deus fazer. Às vezes eu peço uma coisa e Deus não atende. Então, ó, glória a Deus. Porque eu queria aquilo. Mas Deus não, ele fechou a porta, ele não deixou. E glória a Deus por isso. Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Deus sabe. Se Deus fechou é porque tem alguma coisa que eu não sei. Mas ele sabe. E eu vou confiar. Um pai, ele quer proteger seus filhos. Você acha que Deus vai permitir a gente entrar num caminho que é ruim? Tem gente que acha que Deus de fato permite a gente entrar em caminho errado, que Deus permite a gente entrar em caminho ruim. Gente, por favor, não pense isso. Deus não faz isso. Você acha que um pai vai permitir que o filho entre no caminho ruim? Não, o que um pai faz? Filho, não entra aí. Não é bom esse caminho. Sai daí, se afasta. Escute o conselho do seu pai. Não vai ser bom você entrar aí, por favor. Pode até ser que o filho entre, mas por pura teimosia. Mas não porque Deus permitiu.
Percebe? Não, essa história de que Deus permite o ser humano entrar em caminhos errados. Não permite, não. Nunca que um pai vai permitir. Nunca que um pai vai querer que o filho entre em caminhos errados. Se um pai terreno não permite isso, quem dirá o pai que está no céu? Sabe por quê? O nosso ponto. E um dos últimos pontos. Deus nunca erra. Um pai humano ainda pode errar. Um pai humano ainda pode se equivocar. Fazer algo pro filho que anos depois ele percebe que na verdade ele foi ou negligente ou perceber que ele foi equivocado. Vai perceber que foi prejudicial o que ele fez pro filho. Um pai humano pode cometer erros. Normal. Normal. Mas o pai que está no céu, esse nunca erra. Por que vocês acham que ele compara do menor para o maior? Se um pai terreno quer dar o melhor para os filhos e ainda assim comete erros, vocês acham que um pai que está no céu não vai querer te dar o melhor? E mais, um pai que nunca erra. Ele não comete equívocos. Um pai que é perfeitamente bom. Ele vai saber aquilo que é bom para ti, o que te edifica. Entenda uma coisa, Deus, ele ama a gente. Ele quer ser nosso pai. E um pai conhece muito bem o seu filho. Você vai pensar, isso daqui... Tem muita gente que pensa, isso daqui é inútil. Para que eu vou falar isso para Deus? Isso daqui é uma coisa mínima na minha vida. Vocês acham que um pai não se preocupa com os detalhes da vida do seu filho? Um pai ama cuidar dos detalhes da vida do seu filho. É um filho que chega pro pai e chega, né, filho, criança que chega pro pai e chega tagarelando, chega falando tudo. Ó, pai, aqui, ó, na escola eu fiz isso e aquilo, aí a menina me bateu e tal, aí a gente foi pra sala da diretora, ó, tô inventando aqui já uma história praticamente. Aí ele vai contando, aí o menino pegou meu copo, né, meu irmão chegou esses dias e falou, o menino foi, pegou meu copo e tomou nele e não queria me devolver meu copo. Olha a inocência da criança, contando o quê? Um detalhe pequeno da história dele. Que alguém pegou o copo dele. E tem gente que pensa, isso daqui é uma história idiota, uma história boba. Você acha que Deus vai querer se importar que alguém pegou meu copo? Claro que vai. Porque ele é um pai. E um pai ama. E lida até com os pormenores da nossa vida. Até com os mínimos detalhes. E o futuro? Por que estamos falando do futuro? Porque entenda o seguinte, Deus sabe o futuro. E nós não sabemos. Não sabemos as consequências. Se eu entrar naquele emprego, o que vai acontecer? Não sei. Se eu for para aquele caminho, não sei. Se eu for para lá, não sei. Eu não sei. É aquilo, aquela famosa frase filosófica. Eu só sei de uma coisa, que nada sei. Mas ele sabe. Então eu vou confiar nele. Acima de tudo. E último ponto para finalizar nossa aula. As excelentes dádivas divinas do Senhor. Jesus diz, né, sobre dar as coisas boas. Quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem, né? Ele fala isso, na verdade, no versículo 13 aqui, ó. Lucas 11 não, perdão, 13 do 7 não, é Lucas 11, versículo 13. Ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. O Espírito Santo ele está no centro dessa promessa. Então significa o seguinte: Deus ele está nos oferecendo provisão, santidade, sabedoria, paz, amor, longanimidade, a plenitude de tudo. Então, qual que é a mensagem central dessa aula? O que enfim significa essa passagem? O que realmente devemos pedir? Quando Jesus fala, peça, busque, bata a porta, ele está dizendo busque. E busque não só buscar, com perseverança. Persevere na busca, no bater a porta, no insistir.
Seja importuno com o Senhor. Ou seja, não venha com esse negócio de, não quero perturbar Deus. Por favor, perturbe, vá atrás. Seja inconveniente com o Senhor e peça. Mas peça o quê? Tudo que for te conduzir para a salvação. Senhor, que eu cresça. Senhor, me dê sabedoria, me dê amor, me dê perseverança, me dê paz de espírito, me dê o teu Espírito Santo, me dê Cristo, me guie pelo caminho. Senhor, sabe o que é chegar para Cristo? Senhor, como que eu posso converter essa alma? Senhor, o que eu posso fazer para ajudar aquele irmão, meu Pai? Nossa, que pergunta gostosa para os ouvidos do Senhor. Ele vai olhar, puxa, olha o que ele está me pedindo, podendo estar me pedindo tanta coisa. Ele está me pedindo ele está me pedindo o quê? Sabedoria para ajudar o irmão, está me pedindo misericórdia, está me pedindo amor. De tantas coisas que poderia estar pedindo. E é triste uma fala do pastor John Wesley, que é bem poderosa. Se ainda não temos, é porque pedimos. Já parou para pensar o quão misericordiosos, o quão bondosos, amorosos seríamos se a gente simplesmente fizesse uma coisa muito simples, que é pedir todo dia. É difícil? Hoje eu paro para pensar comigo mesmo. Não é. E a gente não faz. É buscar através das escrituras, ler as escrituras diariamente, buscar conhecer a verdade, é querer conhecer, é buscar através do ensino da palavra, é chegar a um ponto que, puxa vida, essa palavra é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que eu não posso guardar ela só para mim. Eu tenho que falar para aquele meu irmão, eu tenho que falar para aquele meu colega de trabalho sobre essa palavra que eu estudei, porque não dá para guardar só para mim. Nessa palavra que está me ajudando com a minha natureza, eu preciso que outras pessoas também vejam isso. É meditar, é o silêncio diante de Deus. A gente já fez aula sobre oração, lembra? Que oração não é só falar 300 palavras, mas às vezes a oração é um silêncio, é uma reflexão. Às vezes é eu dobrar o joelho ao Senhor e não falar nada. Só refletir na própria cabeça ao Senhor. O que eu fiz durante o dia, a semana que eu falhei, e pensar, agora eu vou buscar mais o Senhor, e clamar ao Senhor, só na mente, glorificar o Senhor. O silêncio fala muita coisa, a meditação, a aplicação na palavra aqui, aquela simples coisa que muitas das vezes, como eu digo, eu falei bastante isso hoje, porque querendo ou não, são coisas que por um momento a gente olha e pensa, cara, é coisa besta. Mas tão besta que a gente não faz. Que é o quê? Meditar, pensar. Como que eu posso pôr em prática o versículo que Jesus falou sobre perdoar o meu irmão? Como que eu posso pôr em prática? E eu reflito, eu penso, como que eu posso dar outra face? Como que eu posso amar os meus inimigos? Eu vou refletir sobre isso, eu vou pensar, vou meditar, vou orar e meditar ao mesmo tempo sobre como, o que eu posso fazer, entender, a raciocinar, internalizar. A ceia do Senhor, ceie, participe com fé, com reverência da ceia com o Senhor e continue batendo, não esmoreça, não recaia, não desanime. Uma coisa é você buscar a palavra quando você está animado. Outra coisa é você buscar quando você está desanimado. Perseverança. E sabe a resposta disso? Você vai encontrar. Porque quem bate, quem pede, quem busca, eis aqui um mandamento. É uma certeza e é uma promessa. Você vai encontrar. Não é um talvez você receba. Você vai receber. Com toda a certeza absoluta desse mundo. Busque. Peça. Bata. Reconheça a sua necessidade. Conheça a graça do Pai.
conheça o Pai. Busque conhecer o Pai, que nunca erra, que sabe a diferença do bem e do mal. E confie nele. Descanse no Pai. Vamos orar. Senhor, meu Deus Pai, graças te damos por tudo. Nós só temos a te louvar, te agradecer, exaltar o teu santo nome, Pai, por mais uma lição poderosa. E que venhamos conhecer a ti, Pai, como Pai, cada dia mais. E Pai, muitos de nós nos perguntamos, Senhor, como reconhecer a ti como Pai? Agora sabemos, buscando, pedindo, batendo a tua porta. E assim conheceremos a ti. Nos dê a tua força, Pai, para perseverar, buscar a ti e adquirir das tuas qualidades, Pai, mansidão, misericórdia, amor, humildade, paz. E que venhamos cada dia mais, Pai, ser cheios do teu Espírito Santo e cada dia mais próximo da tua presença. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.